de ética cristã, tá ok? E estamos abordando aqui a partir da página 12, vocês vão ver aí as imagens das páginas que vão estar postadas para vocês. Já falei um pouco acerca da ética religiosa no âmbito da Idade Média e da Reforma Protestante, ok? E dou continuidade agora trazendo um estudo de caso com um texto que também vai estar aí para vocês disponível em imagem. E vamos fazer a comparação entre o texto bíblico que está sendo analisado aí e o material da apostila. Depois vamos dar sequência aí com outros materiais que vocês vão ver disponíveis para vocês, em comparação, tá certo? Outras imagens de slides que eu produzi, em comparação com os tópicos da apostila que vocês vão ver nas imagens das páginas. Tá ok? Então a gente vai dando sequência aí aos nossos estudos, né? Enquanto a gente não conseguir se reunir, a gente vai suprindo aí com esses estudos que estamos realizando. Agora, veja só, estamos falando de ética religiosa e fazendo um estudo de caso em cima aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 23, tá ok? Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 a quase o versículo 35, um pouco antes disso. A gente vai ver aí a parte que a gente vai analisar. Mas o texto bíblico diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos e os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, com esse texto, Jesus já começa aqui a estabelecer uma crítica em relação a essas lideranças religiosas da época, que tinham uma atitude que estava, na verdade, em contradição com o seu discurso. Então, havia um discurso que poderia até ser útil, aproveitado em alguns aspectos, porque ele era extraído da lei de Deus, que é revelada, que é infalível, mas esse discurso não necessariamente refletia na sua vida. Então havia aí uma contradição entre o que eles diziam e o que eles faziam. E isso já passa a ser alvo da crítica do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai dar sequência aqui, tá ok? Analisando então o impacto, né? Analisando as consequências aí desta fala do Senhor Jesus Cristo e o alerta que ele está nos trazendo em relação à vida religiosa, em relação à fé, tá ok? Como temos que lidar com as questões de fé. Então, continuando, temos aqui a continuação do texto que diz: tudo o que fazem é para serem vistos. Ele fala dos fardos, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aí você vê, dentre essas atitudes, né, que são típicas do hipócrita, quando ele coloca para os outros um fardo, ou ele coloca obrigações, ou ele traça regras que deverão então ser aplicadas a outros, sendo que eles em oculto vivem um outro tipo de vida, um outro nível, né, de vida. E quando eu consultei o comentário histórico-cultural acerca desse texto aqui, também a NVI, ele fala acerca da situação na qual muitos desses grupos estabeleciam certas regras que causariam muito peso para as pessoas de baixa renda, as pessoas de dificuldade financeira, para estarem implementando, estarem seguindo, e que poderiam ser facilmente burladas por pessoas mais privilegiadas da sociedade da época. Ok? Então havia um grande distanciamento social entre algumas pessoas que tinham muita condição financeira, tá ok? E que poderiam então se dar ao luxo de jejuar, por exemplo, um dia inteiro, mas ele não teria que jejuar carregando peso ou trabalhando debaixo de sol a pino. Então ele poderia facilmente, né, praticar isso sem sofrer grandes danos à sua saúde, enquanto que isso estabelecido para uma outra pessoa, então atitudes de estabelecimento de jejuns exorbitantes para um trabalhador braçal, isso seria algo que iria destruir com a sua saúde. Então seria impraticável, assim tornaria ele sempre distante daquilo que era a meta estabelecida por determinado grupo, o que é na verdade um fardo inútil, é na verdade um fardo pesado que eles lançam aí sobre as costas de muitas pessoas, mas que eles não sofrem o mesmo impacto que elas, mas eles mesmo assim não se importam, né, e querem colocar isso mesmo como até um sinal de distanciamento, como se eles fossem então mais santos, né, como se eles fossem superiores. Inclusive eles faziam questão de que isso ficasse muito claro, como Cristo está declarando aqui no versículo que segue.
tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que são pequenas, são uma certa vez eu tive numa exposição no museu e ele mostrou como tiras, pequenas tiras, e aí essas tiras têm textos, né, tem recitação de textos. Eles só fazem filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Então você vê que a demonstração, a manifestação da fé de determinadas pessoas, né, certos grupos que estão engajados aí nesse tipo de ação, tentar mostrar fisicamente, né, tentar com que isso transpareça de modo físico, material, né, porque eles querem, na verdade, que isso produza um louvor, para que eles tenham então a recompensa, tenham esse retorno, né, desse louvor àquilo que é visto, aquilo que é enxergado. E não são necessariamente verdades internas, né, que refletem aí no modo de vida, que muitas das vezes nem são percebidas por todas as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que é generosa, ou que é boa, ou que dá esmola, como Cristo aconselhou a dar esmola, quando a tua mão direita der esmola, que a esquerda não saiba o que fez a direita. Então, quando uma pessoa segue esse tipo de comportamento, né, adota esse tipo de diretriz para a sua vida, ele não receberá necessariamente o louvor por parte das pessoas. Muitas das vezes, as suas atitudes não serão conhecidas. Todavia, se ela está vivendo uma fé viva em Cristo Jesus, e ela faz isso em obediência ao seu Senhor, e ela tem um relacionamento vivo e íntimo com o seu Senhor, a sua satisfação é em saber que o Senhor Jesus Cristo se agrada dela, e que o seu galardão está em Cristo. Então ela faz isso independentemente de reconhecimentos ser ou não reconhecido pelas pessoas. Na verdade, ela busca não se autopromover, porque ela quer que a sua recompensa venha de Cristo. Né? Ela quer que o Senhor, de fato, se alegre com a sua atitude. Então está aí um contraste, né, estabelecido, enquanto que outros, e temos que tomar cuidado para que nós não nos vejamos incluídos neste meio, né, nós não nos deixemos arrastar para essas situações, porque o ego humano constantemente, né, tenta tomar a frente da situação e fazer com que nós nos autoglorifiquemos, né, nos autopromovamos. Infelizmente, muitas pessoas têm se deixado levar por esse caminho, porque de fato querem construir, vamos dizer assim, querem se autopromover, né, querem de fato conseguir posições de destaque, e assim acabam sendo caracterizados, né, desta forma como Cristo tem descrito aqui, tem se autopromovido, o que é prejudicial para a fé, como Cristo está acusando os fariseus e nesses grupos religiosos da época, que muitos na atualidade têm se deixado levar também pelo mesmo vício. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. É quando o homem ele tem a si mesmo em tão alta conta, né? Ele começa a ter essa ilusão de grandeza, de poder. Ele acha então que ele tem que ser promovido acima de todos os demais. Ele não se vê como igual aos outros, não se vê como semelhante aos demais, mas sim como alguém que é digno de ser superior, né? Alguém é digno de ser mais louvado. E quando assim não é, ele rapidamente manifesta uma revolta em relação a isso. Então Cristo está denunciando exatamente esse tipo de atitude para que nós estejamos alerta em relação a isso e não caiamos aí nesse mesmo defeito. Os lugares das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis ou de mestres, né? Tudo que eles buscam é serem de fato chamados. Inclusive, em alguns casos, alguns se revoltam, né, quando não são assim tratados com nessa nomenclatura, né, tratados aí com esses termos, com essas terminologias, porque eles acreditam que todo o seu valor está no seu título, né? Então, algumas situações mesmo que a gente pode observar, rádio, por exemplo, a pessoa telefona para lá e quer falar com determinado apóstolo, determinado líder, né, sacerdote, por aí vai. E se essa pessoa se dirige a ele como um irmão, meu irmão, né, logo recebe a reprimenda. Não, eu não sou irmão, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou apóstolo fulano de tal, eu sou o guru, não sei das quantas, e por aí vai, porque toda a sua honra está no seu título, né? Então ele quer que seu título seja reconhecido e aclamado constantemente, né? E isso faz parte então dessa vaidade, desse ego, né? Desse egocentrismo. Tudo está centrado nele, tudo está centrado na sua glorificação, no seu reconhecimento.
né, para que as pessoas então mostrem sempre ser ele superior a elas, reconhecendo então esse título e sempre os tratando aí com toda com essa bajulação, né? Então eles buscam essa bajulação, coisa que Cristo está condenando veementemente aqui, está nos alertando para que nós nos deixemos levar por essas situações. Mas vocês não devem ser chamados rabis ou mestres, né? Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então, o que nós podemos entender, o que nós devemos compreender dessa situação é que somente há um mestre por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo, aí temos aí sempre colocado, estamos analisando a ética, mas a ética numa visão cristã, por isso que a matéria especificamente é ética cristã. Então as palavras de Cristo são a linha mestra, né? Elas são a linha condutora para o nosso raciocínio, de modo que temos um mestre por excelência, temos um apóstolo por excelência, né? Temos aí um sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que de fato é a linha condutora aí de todo o nosso raciocínio, tá ok? De toda a nossa reflexão. Então, se na igreja se levantam algumas pessoas que foram vocacionadas por Deus e que se dedicam, se empenham e conseguem então angariar um entendimento em relação a muitos temas que são complexos e se dedicam a comunicar esses saberes, a facilitar o entendimento da Sagrada Escritura, essas pessoas de fato são professores, são mestres, mas em essência, eles têm que olhar para si, eles têm que se enxergarem como irmãos em Cristo em relação a outros irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que não têm alcançado ainda esse nível de entendimento e outros irmãos em Cristo que, pela misericórdia de Deus, têm avançado nesses estudos, têm alcançado um nível de entendimento e se dispõem agora, não porque são bonzinhos, mas porque foram chamados para isso, se dispõem agora a facilitar o caminho de outras pessoas para chegar também a esse entendimento e até para saberem mais, para conhecerem mais, através das ferramentas de investigação que lhes são fornecidas por esses irmãos que têm tido o privilégio de aprender, de conhecer, de saber. Então é assim que acontece dentro da comunidade cristã verdadeira, a comunidade cristã que está fundamentada em Cristo, diferente de muitas outras organizações ou instituições que já se deixaram levar exatamente por essa doença que foi denunciada por Cristo, que colocam certas pessoas num pedestal, colocam certas pessoas numa cátedra, né, acima dos demais, ok? E que não são quase inacessíveis, são quase deuses, né? Se colocam como semideuses, acima de todos os demais, todos são mortais e eles são imortais, são os iluminados, né? Como até tem a seita aí dos Illuminatis. Então talvez alguns aí se sintam Illuminatis, né? E pensam que são o farol, aí são a referência para a humanidade. E Cristo reprovou, né? Cristo denunciou essa atitude, falou que isso não pode fazer parte do nosso meio, isso não deve ser um sentimento acalentado nos nossos corações, nós temos que rejeitar, refutar. Não estamos dizendo que não existam irmãos que de fato têm se capacitado, têm se preparado. De fato, há sim irmãos que são mestres, que são ensinadores, mas eles não devem olhar para si mesmos desta maneira. É só você perceber como é que os apóstolos olhavam para si mesmos, como é que eles entendiam aquilo que eles estavam fazendo e o lugar que eles ocupavam. É só você pegar o início das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Eles chamam a si mesmo rodulos, tá certo? Ou seja, eu sou um servo. Ou então, melhor, eu sou um escravo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Cristo para a salvação. Antes era escravo do pecado para a morte. Só que agora eu sou escravo de Cristo para a vida eterna. Eles olham para si mesmos como escravos. E são escravos de Cristo Jesus. Então, é grande honra ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Ser servo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre, ele é o Senhor. Então, nós somos apenas servos dele dedicados aí a comunicar o conhecimento e o entendimento. Assim Cristo colocou, né? Dessa maneira como ele nos orientou, nos dirigiu. Então a crítica que ele está fazendo é para que nós sejamos apercebidos em relação a essa situação, em relação a essa maneira como temos que nos comportar em relação a essa questão de uns irmãos saberem, terem um conhecimento maior, mais vasto, mais amplo, mais especializado do que outros irmãos. Esse conhecimento é reconhecido
é louvado, só que isso não deve refletir num egocentrismo, né? Não deve refletir num engrandecimento pessoal. Isso tem que ser curado para que nós não sejamos acometidos aí dessa doença. A ninguém na terra chamem pai. Isso é muito interessante porque é exatamente o erro no qual caíram a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana quando declara que o seu líder supremo, o vigário de Cristo na terra, o substituto, como eles dizem, né, de Cristo na terra, é o Pai, é o Papa. Então veja, se ele é o Pai, eles substituíram, então eles colocaram outra pessoa no lugar que não lhe é devido, no lugar que não lhe cabe. Então veja que há um afastamento desta instituição, mas não somente dela, hein? Nós temos visto aí muitas seitas, muitas organizações aí, muitas vezes dentro do neopentecostalismo, tem surgido muitos, de certas figuras que se colocam também numa posição como se fossem os verdadeiros pais, né? O pai daquela organização. Então um aí foi chamado de pai apóstolo, né? Então temos aí essas situações ridículas nas quais homens querem ocupar lugares que não lhe cabem, que não lhes são devidos. Veja só. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Deus é o nosso pai, ok? Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só, que é Cristo, mestre, líder, né? O maior entre vocês deverá ser servo. Então, se você quer crescer na ótica de Cristo, no reino de Deus, na igreja de Cristo, na igreja universal dos salvos, não estou falando da igreja instituição, estou falando da igreja universal dos salvos, cujo registro dela não é o rol de membros, mas sim o livro da vida do Cordeiro, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: você tem ambição de crescer no reino de Deus, no meu reino? Seja servo, sirva. Quando você serve, você está em alta conta no critério de Cristo. Então ele vê em você uma ferramenta útil para a sua obra, ele vê em você uma liderança, ele estabelece você como líder. Quando você é servo, você se põe à disposição dos irmãos, daqueles que têm sido chamados por Cristo, para servidos em diversos aspectos, quer no auxílio, tá certo? Quer no ensino, quer trabalhando em obediência aí a uma liderança, tá ok? Em conjunto, cooperando para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus, quando você serve. Então esse é o único caminho, conforme Cristo tem indicado aqui. Não é o seu engrandecimento pessoal, não é a sua autopromoção, não é o seu egocentrismo, ok? Mas é sim você se pôr à disposição e servir. Quando você serve, você então está engajado para crescer dentro do reino de Deus. Então, o maior entre vocês deverá ser servo. Pois aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Cristo faz isso não por vingança, mas ele faz isso como medida de cura mesmo, para que o seu ego seja abatido, para que você torne-se humilde, então, e através dessa humildade você reconheça que só ele é Senhor. Então essa é uma medida, esse é um tratamento pedagógico de Cristo para a cura de muitas pessoas. Agora, muitas pessoas não compreendem. E muitas das vezes pensam que Deus a está perseguindo, pensam que Deus não a ama, pensam que Deus a despreza, porque em algum momento o Senhor permite que ela venha a ser abatida, venha a ser humilhada. Mas isso é para a sua própria cura, porque esta hipocrisia e esta arrogância é uma doença terrível que tem abatido muitos homens, muitas mulheres, e que tem desperdiçado muitos dons, muitos talentos. Então tem pessoas que têm talentos extraordinários, talentos para a pregação, talento para o ensino, talento para o louvor, para o governo, tá certo? Para administrar a obra de Deus, para escrever, mas quando são acometidas dessa vaidade pessoal, desta arrogância, tá ok? Eles então se tornam instrumentos de destruição dentro do reino de Deus, e isso é corrigido pelo Senhor através das situações nas quais ele permite que essas pessoas venham ser humilhadas, venham ser abatidas, para serem quebradas mesmo, e para serem refeitas, como naquela palavra em que o Senhor destinou a Jeremias: desce, né, à casa do oleiro e vê a obra que ele faz sobre as rodas. Ele olha o vaso que se quebra, e o Senhor vai exemplificando através daquele trabalho do oleiro, quando ele desmancha e faz um novo vaso. Então o Senhor muitas das vezes tem feito isso,
em muitas pessoas, não porque esteja se vingando delas ou porque as odeie, e sim porque as ama e as quer restaurar. Então, se você passou por situação assim, saiba, você é alvo do amor de Deus. O Senhor quer trazer você dessa situação de defeito para o centro da sua vontade, para que você possa realizar a sua obra com perfeição e chegar até as mansões celestiais e receber a sua coroa de Cristo e não dos homens. Ok? Então, é o alerta que o Senhor tem nos deixado aí. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será esse então exaltado, aquele que se humilha a si mesmo, né? Se coloca à disposição dos irmãos e se humilha como um servo obediente a Cristo até o fim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, aquilo que eu expliquei sobre aquele que faz um papel, né? Ele simplesmente representa o papel. Não é a sua verdade, não é a sua realidade, é um papel que ele assume porque fica bonito para os demais, tá certo? Causa uma impressão que ele quer causar e angaria para ele as vantagens que ele está buscando. Então ele encena aquele papel, só que Cristo não tem compromisso com esses hipócritas, né? E são eles mesmos que, quando são alvo do amor e da misericórdia de Deus, são eles que são humilhados. Mas quando Deus abandona e não quer tratar com aquela pessoa, então ele deixa que ela se exalte bastante. Então é triste ver quando um homem foi deixado por Deus, né? Quando Deus de fato ofereceu oportunidades diversas e diante da rejeição, né? Diante da arrogância de determinadas pessoas, elas são deixadas então que cresçam, né? Que se ensoberbeçam, que pratiquem toda a sua arrogância, e isso porque de fato rejeitaram totalmente a ação do Espírito Santo de Deus, né? Tem rejeitado a ação de convencimento do Espírito Santo de Deus. Ai de vocês, como eu já li aqui, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A situação aqui na qual o hipócrita, né, fariseu, ou mestre da lei, como é dito aqui, eles, a pretexto de práticas religiosas, né, a pretexto aí de cerimoniais, de ritualística, ok? Eles devoram então os bens daqueles que são os mais necessitados. Isso que é interessante, né? Porque muitas das vezes nós temos observado essas manifestações na atualidade e como vemos, às vezes essas pessoas estão cercadas de outras pessoas que não são necessariamente pessoas ricas e abastadas, mas sim pessoas simples, pessoas que estão buscando algum alento espiritual na palavra de Deus e que olham para essas pessoas com toda a confiança e entregam então a ela a direção sobre a sua vida espiritual e atendem às suas ordens prontamente, as ordens mais absurdas que forem, elas atendem essas ordens prontamente. Aí você vê pessoas realizando os mais complicados, mais estranhos rituais, ou acreditando nas coisas mais absurdas, né? Como os diversos votos e campanhas que têm sido colocados aí na mídia, né? Não vou nem citar aqui, mas certamente você é conhecedor, você tem visto, tem observado também, e também tem se escandalizado, né? E são todos meios pelos quais eles têm arrancado, né, têm tirado os bens das pessoas que são as mais necessitadas. Então você tem conhecimento de muitos casos de pessoas que se endividaram gravemente, que abriram mão aí do pagamento de dívidas, que abriram mão às vezes de bens da sua família para depositarem aos pés dessas pessoas, acreditando, né, dando totalmente fé a palavras destas de que obteriam grande vantagem, ok? Quando se veem frustradas, porque é um engodo, é uma mentira, é algo que não tem qualquer tipo de comprovação bíblica, muitas das vezes, tristemente, elas perdem assim a sua fé e se afastam totalmente da palavra de Cristo. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque existe, é, por um lado, a culpa desses que são esses hipócritas, né, que são esses falsos líderes, que são pessoas que têm se aproveitado, tá ok? Têm tentado angariar benefícios próprios por meio da fé. Então tem um lado dessas pessoas que são totalmente condenáveis.
e vão ter sim que prestar contas diante de Deus. Mas também tem a situação na qual muitas pessoas preferem acreditar naquilo que é mais fácil. Então elas têm nas suas mãos a palavra de Deus, mas elas não buscam na palavra qual é a verdade. Elas não se interessam em buscar a verdade em Cristo, na fonte. Eles preferem as coisas mastigadas, eles preferem as coisas fáceis, eles preferem o caminho mais fácil. Então, muitas das vezes, as pessoas são, juntamente com esses líderes, elas são também culpadas da sua própria condenação, do seu próprio engano. É como as pessoas dizem, me engano é que eu gosto, né? Então, ela não quer, é difícil chegar até a verdade, ela não quer fazer nenhum esforço, ela quer obter grande vantagem, então elas vão enganando e sendo enganadas, enganando a si mesmos e assim se prejudicando juntamente com esses falsos líderes. Então existem esses líderes que têm realizado essas atitudes abjetas, absurdas, porque existe quem a sustente, né? Então muitas das vezes por um é o engano, mas por outro é a ganância, que também quer obter esses bens de uma maneira rápida e fácil, né? Aquilo que Paulo diz, aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, né? Então eles não querem salvação, perdão de pecados e reconciliação, mas eles querem bens. Muitas das vezes eles caem nessa isca. Então eles jogam a isca e pegam muitas pessoas que estão de fato buscando esse tipo de coisa, né? Estão engajadas nesse tipo de objetivo. E aí nós temos esse texto que, dentro da questão de ética religiosa, nos mostra uma grave denúncia. E essa grave denúncia, ela vai deixar muito claro a diferenciação que há entre aquele que está ligado numa fé viva em Cristo Jesus, que é corpo, né, de Cristo, está ligado ao seu corpo, e que está incluso dentro da Igreja Universal dos Salvos, que está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, tá certo? E de acordo com a verdade, que tem interiorizado essa verdade e que externa ela na sua vida por meio de um bom testemunho, de uma correta maneira de viver. Mas porque isso é a sua verdade interna e não somente uma máscara, né, uma capa que ela põe para mostrar para os outros. Então o texto que eu coloquei aqui, se faz urgente um necessário cuidado a fim de que a ética religiosa não se desencaminhe em um mero tradicionalismo hipócrita e autoritário que prescreve práticas escravizadoras àqueles que necessitam de instrução, orientação e que se encontram vulneráveis pela fé que depositam em suas lideranças. Assim o Senhor nos orienta a viver a verdade do Evangelho, primeiro em nós, que vai causar uma regeneração, uma transformação, uma mudança de vida, ok? Vai fazer com que você então queira caminhar sempre na verdade e não nos enganos, tá ok? Não enganando, ludibriando as pessoas. Então a verdade de Cristo, como ele mesmo diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é exatamente esse tipo de ação que nós necessitamos que aconteça em nós, para que nós não nos vejamos vítima dessa situação que foi denunciada em relação a esses falsos mestres, né, aos fariseus que Cristo estava denunciando. Viver a verdade do Evangelho, primeiro em nós, e partindo dessa atitude, orientarmos aos demais a chegarem até o único Mestre e Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O fim, ou seja, a finalidade, né, o objetivo final de nossa ética. Então, se nós encararmos essa provocação de Cristo e se nós compreendemos seu objetivo, seu propósito, nós vamos saber nos guiar por este caminho, vencendo nossos próprios defeitos, né, nossa própria carne, nosso próprio ego, nossa própria vaidade, e mantendo tudo isso sujeito a Cristo Jesus. Quando nós colocamos que só Ele é o Mestre, somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Pai, ok? Ele é o centro, então, nós somos cristocêntricos, porque Ele é o centro de nossa vida. Assim mesmo que nós alcancemos lugares altos, né? Um preparo, um desenvolvimento, uma inteligência, tá ok? Um conhecimento vasto, né? Profundo, de modo que podemos ser muito úteis na mão de Deus para ajudar a muitas pessoas e para engrandecer o reino de Deus. Mesmo chegando a posições tão altas, nós não vamos cair neste laço, nessa armadilha do engrandecimento pessoal, porque nós temos sempre a consciência de que por mais alto que cheguemos neste patamar, continuamos sempre sendo servos do Senhor Jesus Cristo e irmãos em Cristo Jesus, irmãos uns dos outros, não obtendo maior vantagens porque temos maior conhecimento ou maior capacidade. Esta é a ética, ok? Esta é a ética de Cristo.
Esses são os preceitos, né? A forma como funciona o reino de Deus. Se nós nos sujeitarmos a isso, nós vamos caminhar muito bem. Agora, quando a gente se divorcia disso aqui, a gente intencionalmente esquece isso e começa a entrar no engrandecimento pessoal, aí está a sua queda. Você se torna um hipócrita, tá certo? Você vai abandonar, né, a ética, a diretriz de Cristo Jesus, você vai começar a buscar vantagens próprias, onde você pode falar para mim uma lista de líderes que você já viu cair. Pessoas que já foram grandes referências, mas que hoje, infelizmente, são lâmpadas apagadas. Então, como disse Cristo no começo do texto, né, nós somos a luz e o sal. Então, nós, para continuarmos sendo, nós temos que andar conforme os preceitos da ética de Cristo. Então, ok? Não podemos abrir mão desta verdade que nós temos conhecido em Cristo Jesus. E a gente vai dar sequência aqui, porque eu quero trazer outros conteúdos para vocês. A gente vai falar das principais categorias agora da ética, tá? Ok? Como essas diferentes categorias lidam com o conteúdo ético. E para isso, eu vou colocar aqui primeiro este quadro que já está